O curso de origami é livre, podendo participar desde crianças de 5 anos até os idosos, com a duração inicial de 2 meses, que será a introdução a origami nível básico e médio. Faça a sua inscrição. Ficamos todos aqui apaixonados pelos meninos e pelo violino que eles tocam, né? São coisas assim que vai reconstruindo. O mundo precisa de ter essa esperança, né? As crianças participando, tocando, aprendendo a música, né? Porque além da sensibilidade que tem, além da possibilidade de uma carreira que tem, traz paz para todos nós. E a gente agradece mais uma vez aos jovens, né? Marcos e Raquel, pela beleza com que começaram e tocaram em nosso programa. Certamente o Celso e a Zuleide, que são os pais, estão apaixonados como nós pela música e pela candura, né, e simplicidade dessas crianças. Parabéns a vocês, viu? Obrigado a Carla, obrigado ao Flávio lá de Salvador e a Carla aqui de Penápolis que participaram do programa. E agora nós entramos com nossa equipe aí de peso, né? Que é o primeiro programa da semana, do mês, é Antônio Guerra. Bom dia. Bom dia, queridos internautas. Um pequeno período sem aparecer, a gente sente até falta. Mas depois, uma belíssima de uma apresentação desses dois sobrinhos aí, a gente fica até feliz que vê realmente a numerologia, a matemática ser colocada em pauta, né? Em pauta, né? E essa é uma demonstração matemática. Pitágoras já dizia, a música das esferas, a música celestial, é uma divisão matemática, são os números, né? Vamos conversar sobre isso depois? Com certeza. Wilson Rodrigues Melo, bom dia. Bom dia, professor Renato, bom dia aos internautas. Aqui estamos de volta após um pequeno recesso, né? E tivemos estávamos ali nos bastidores, tivemos a oportunidade de ouvir essa dupla jovem, um exemplo de dinamismo, um exemplo de educação. Quero parabenizar os pais, porque quando na tenra-idade, já encaminhou essas crianças para uma atividade muito nobre, que é a música, e isto faz com que estimule todas as crianças a seguirem esse exemplo, né? E foi a maravilhosa apresentação dessa dupla e como disse o professor Guerra, nosso querido irmão Guerra, a numerologia, a matemática, enfim, outras partes esotéricas sempre interferem na vida das pessoas, fazendo com que essas tendências
sejam melhor colocadas, melhor exploradas, né? Muito bom. Olha o seu Ginaldo, e aí? Segundo tempo. Eu confabulo aqui com a mensagem do Melo. Eu estava em Florianópolis e vi aquela moçada pulando carnaval, tomando energético, perdendo-se pela noite, e vejo os dois jovens aí na música se reeducando e em harmonia com o universo. E parabenizar os pais, porque hoje educar não é fácil, não. As tentações são maiores do que se imagina. O mundo ficou mais complexo, né? A complexidade do mundo hoje é enorme, né? As oportunidades aparecem a todo momento, né? E para desencaminhar, elas são grandes mesmo, né? Mas, Guerra, então você vê numerologia. Eu estava colocando no início do programa para ele o seguinte, que quando ela pegou o violino em outros instrumentos, houve uma intuição aí, você não acha? Eu já faço uma análise, me desculpe, mas eu vou fazer uma análise. Desde que a Raquel chegou, que ela esteve mais do meu lado ali, a postura dela, a vestimenta, a postura, a quirologia, a mão dela, são todos os detalhes que realmente ela é talhada para isso daí. Então são os dedos alongados, finos, são pessoas extremamente espiritualizadas, que têm esse dom fácil, porque a numerologia, a música, são frações, se não me engano, de oitavas, né? Não é meu forte, mas são frações de números. E essa fração, quando ela é harmônica, harmonizada, que na música nós temos harmonia, ritmo e... São três coisas, né? Harmonia, ritmo... Na música? Melodia. Melodia. Então, quando um desses daí você altera, um dia eu vi uma palestra de um grande músico aí, você altera o estado espiritual da pessoa. Eu, por exemplo, do lado ali, eu viajei as esferas, eu chego perto de ouvir a música das esferas, né? A música celestial que se fala, sem precisar tomar nada. Então, a postura da pessoa que envereda por esse caminho é uma postura diferenciada. Então, a gente viu há pouco tempo uma festa rave lá no Rio de Janeiro, a pessoa tomava entorpecente, aqueles comprimidos de êxtase, e mesmo depois da música ter parado, eles continuavam naquele ritmo, porque foi alterado esse trinômio, melodia, música e coisa. Então o organismo dele necessita do entorpecente e necessita aquele batimento, tom, 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 tom. Agora esse daqui não, você só parado, você parece que está viajando nas esferas. Então isso é uma postura. Então a mão dela, são os traços dos dedos, ela tem uma postura, vestimenta, característica de uma pessoa que ouve um tipo de música. Então a gente vê aquelas pessoas que ouvem um batidão, aquelas músicas mais agressivas, a roupa toda desmazelada, os dois são bem comportados, cabelo bem acertadinho. Então isso que é bonito. Então um pai que leva um filho para um caminho desse, ele está levando para um caminho perfeito. Então por isso que ele é perfeito, porque ele é matemático. Então isso é bonito. E que nem você disse no começo, o violino é um instrumento extremamente estridente. Então a pessoa que tem a capacidade de tirar um som harmônico disso é um gênio. Porque ele é extremamente, se você fizer, ele dói até os ouvidos, mas quando ele se harmoniza e a gente ouve e fica extasiado, é porque ele pegou essas frações numéricas perfeitas. Ele faz o relacionamento e a harmonização disso daí. São 7 notas musicais, né? Isso. Não é isso? São 7, são extremamente espirituais, por isso que ela leva a pessoa à espiritualidade, ela leva a pessoa a um estado de êxtase, sem necessitar nada químico externo. Nós mesmo produzimos a nossa endorfina, a nossa adrenalina, através de um estado de espírito. Então você, como a numerologia tem esse antagônico, ou para o lado bom, ou para o lado mal, como pode dizer, você leva o espírito para isso daí. Eu, por exemplo, viajei as esferas. Se toca mais um pouquinho, eu durmo lá. A gente consegue ver coisas lindas. Então, os pais, os filhos, as crianças que são direcionadas para esse caminho, com certeza são pessoas espiritualizadas, são pessoas harmônicas. Ninguém consegue dar um toque num violino, numa música tão linda, passar isso daí para outras pessoas sem estar em harmonia interna. Então, eles já são pessoas que estão
matematicamente harmonizada, com certeza. Muito bem, então ouvindo aí Antônio Guerra, quiropata e numerólogo, né? Capaz então de explicar a música de um outro ângulo que a gente não pensou, né, Alceu? Sim, lógico. O Pitágoras foi a primeira pessoa que eu conheço na história, né, que através da matemática criou as notas musicais, né? E com isso foi harmonizando o som para que mais próximo chegasse da harmonia celestial. Interessante, quando enfim, eu viajo para a Europa, assim, as igrejas, na hora do almoço, tem muitos concertos musicais. Você ouve, assim, quase em todas as igrejas principais, concertos musicais. Aqui no Brasil você não tem esse comportamento para estimular a juventude a enveredar pela música. Falando 200 anos da vida da corte para cá, né? Eles trouxeram os saraus, né? E nós fazíamos os saraus com muita frequência, só que isso desapareceu, né? O jovem perdeu a expectativa de estar aplaudindo, de estar num sarau, de estar conversando sobre música, de estar falando sobre poesia, né? Isso desapareceu. O Brasil realmente não tem muito isso. Falta estímulos por exemplo, da Secretaria de Esportes e Turismo, que seria, eu acho que o órgão mais apropriado hoje para ter esses estímulos. Quem sabe agora com essa democratização da televisão, a TV Mundo é um exemplo disso, né? Nós vamos poder ter mais acesso, as pessoas vão poder ver mais coisas assim dessa natureza, né? E isso é o caminho para poder retomar os saraus antigos. Outra coisa, nas férias escolares na Europa, você vê nas esquinas os jovens tocando violino ou violoncelo e recebendo uma contribuição da população, dos turistas, até um incentivo para que possa fazer mais música, né? E aí, Melo, esse Pitágoras está em tudo, hein, rapaz? Não, Pitágoras... Esse cara entrou em tudo quanto é negócio. Pitágoras foi um filósofo que descobriu toda Mas ele foi matemático? Foi matemático. E foi... E que conseguiu harmonizar todo o espaço sideral. Né? Entrou em tudo. Tudo. E daí vem todos esses cálculos. Engenharia hoje está baseado nos princípios de Pitágoras e outras ciências. Todas elas vêm o quê? Da matemática. O dia que alguém fizer um cálculo errado é porque o universo está conspirando contra ele. Agora, mas eu gostaria de dizer uma outra coisa. Quando o Guerra fala... O bom é que aqui todo mundo vai para cima, né? É bom ter uma tribuna livre, né? É isso aí. Agora, o Guerra falou com relação aos jovens que se apresentaram, dessa harmonia, da forma como eles estavam se comportando antes de entrar em cena. Mas isso... O bom músico, aquela pessoa responsável, ele tem esse comportamento. É a concentração anterior a qualquer apresentação, porque ele está ali, veja bem, eles tocam já com toda a melodia, toda a música já decorada. Quer dizer, há necessidade de uma concentração maior para que eles não atravessem a música, que eles não desafinem, que eles harmonizem todo esse conjunto. E isso é muito importante. E eles são tão responsáveis, são tão profissionais, vamos dizer, que antes de acessar aqui, antes de entrar em cena, eles primeiramente fizeram uma concentração, já combinaram entre si a forma de se apresentar. Quer dizer, é uma forma de demonstrar a responsabilidade que eles têm com o equipamento que eles vão manipular, né? E agora, o violino não é uma coisa tão estridente quanto a gente diz. Ele é um instrumento que o músico tira a nota que ele quiser, desde que ele esteja harmonizado com uma determinada melodia. Muito bem. Mas, ô Guerra, eu fiquei aqui preocupado o seguinte, você não pediu a mão da Raquel para além. Você não olhou na mão dela.
E como é que você falou tudo isso sem olhar na mão da menina? A gente tem por definição, só de olhar a pessoa, a postura, ela deve de ter os traços do artista. A gente está analisando cabelo, rosto, a mão dá para analisar sem precisar pedir para ver. Isso é quase que só de olhar. Às vezes pela televisão a gente vê a pessoa abrindo a palma da mão, dá para ver um monte de coisa. Então só eu estou lá analisando, né? Postura, cabelo, a forma... ver todo esse pessoal que tem músicas agitadas, onde eles quebram aquele trinômio, música, ritmo e harmonia, né? E pode ver que as músicas, as roupas são todas rasgadas, todos desformes, o cabelo todo... Então, você vê uma música perfeita, harmoniosa, que ela entra no ouvido, faz você espiritualizar, ela tem essa divisão, todos esses três em harmonia. Essas três partes da música, elas estão harmônicas, elas não são trabalhadas, que nem muitos músicos fazem, para que eles direcionem um tipo de música que, por exemplo, pegue uma determinada faixa etária. Então, eles trabalham, a música tem essa facilidade, porque ela é matemática. Então, aqui, quando nós falamos, logo nos começos dos primeiros programas, que o grande arquiteto, Deus, a mensagem que ele passa para o homem, ele geometriza, ele faz cálculos matemáticos. Então, para a nossa compreensão chegar mais perto, que é muito difícil da gente compreender o grande arquiteto do universo, mas quando você chega próximo de entendimento da numerologia, da Cabala, tem uma figura, acho que eu trouxe uma vez aqui, que o grande arquiteto está com um compasso. Então o que ele está fazendo? Ele está geometrizando, ele está falando matematicamente, onde o homem, através de uma das partes que a gente compreende essa fala dele, essa transmissão de mensagem, é através da música matemática, numerologia. Então não tem outra forma, é a forma mais próxima de entendimento, tanto do ouvido, da espiritualização, quando elas são trabalhadas harmônicas, né? Elas são bem equilibradas, né? É isso que é o equilíbrio que a gente fala. Estou me recordando aqui das minhas aulas de música lá em 1900 e não sei quanto, né? Faz tempo. Antigamente tinha na escola, né? Eu cheguei a ter também. Tinha mínima, semínima, cocheia, um cocheiro, não é isso? Isso. É um sexto, um sétimo. Isso, são frações, né? Matemáticas. Interessante, eu não tinha nunca relacionado Pitágoras com essa história aí. Estou aprendendo hoje alguma coisa. Quando a gente abre uma tampa de um piano de cauda, você começa a ver as cordas, né? Que as teclas batem em cordas esticadas, cordas específicas, você vai vendo as divisões. Ela tem uma crescente, né? Então elas são as divisões matemáticas que dá o som que eles querem. Melo, segunda-feira? Oi, o senhor. Não, eu ia falar uma coisa em que o Guerreiro estava falando. Quando a Orquestra Sinfônica de Berlim esteve no Rio de Janeiro para uma apresentação, aí sempre como cortesia o pessoal leva a ver as escolas de samba. Aí entrevistado uma moça, logo após ela saiu, ela não conseguiu tolerar o barulho do som da bateria. Tamanha harmonia que estava o ouvido dela para as músicas mais melódicas. Equilibrada, né? Melo, segunda-feira já acabou o nosso programa de novo. Já acabou o programa? Poxa vida. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, eu sempre procuro avaliar as nossas falas após terem sido concluídas. E na citação anterior, estávamos falando da juventude. É importante que se transmita uma mensagem a esses jovens, porque tem o seguinte, não é toda a juventude que está perdida. Se nós olharmos e analisarmos, uma boa parcela, uma grande parcela, ou talvez a maioria da juventude, está imbuída de boas intenções, são aplicados nos seus estudos, são jovens muito bem estruturados emocionalmente. Mas, infelizmente, a mídia como sempre, a mídia não utiliza esta maioria de jovens para divulgar e mostrar que a juventude é uma juventude sadia, uma juventude dedicada, uma juventude que está aí a todo vapor para se esclarecer. Já visto o número de universidades, faculdades que estão sendo instaladas no país? Não somente isso, o número de jovens e já mais maduro um pouquinho, o adulto, se dedicando à sua formação intelectual. Então, veja bem,
essa parcela da juventude que está se dedicando a festas raves, aquelas concentrações de jovens para absorver entorpecentes, como nós vemos aqui finais de semana em determinadas ruas de São Paulo, inclusive que as autoridades tomem uma providência com relação ali o calçadão próximo ao Correio. Às sextas-feiras, aquilo ali é uma coisa horrível, a concentração de jovens, todos embriagados, drogados e outras. Agora, essa é uma pequena parcela da juventude. Agora, a maioria absoluta, por isso vai aqui aquele chavão daquela música, eu acredito na juventude e tenho certeza que essa juventude vai realmente fazer com que este país demonstre ao mundo que é uma potência, porque eu acredito no nosso país e na nossa juventude. Muito bom, esse é o jovem Wilson Rodrigues Melo, dando a sua testemunha aí, né? E claro, dando um alô importantíssimo. Você tem que acreditar mesmo no jovem, é importante isso. Ao senhor? Eu concordo com o Melo fala e vou mais além. Eu acho que a educação deles tem que ser feita em casa. A escola alfabetiza só e traz informações, mas a forma de se reportar às outras pessoas, aos mais velhos, o aprendizado é no núcleo familiar. Então, as famílias que estão mais estruturadas provavelmente passa melhor essa mensagem aos jovens, né? Muito bem. Quer dizer que você começa hoje o curso de Direito? Começa hoje. Parabéns, hein? Muito bom, viu? Psiquiatra, né? Importante figura da medicina do Brasil e no mundo, e agora está aí enveredando pela área de Direito, que é um curso maravilhoso e que vale a pena ser feito também. Parabéns, sucesso lá, viu? Certamente você vai sair muito bem em termos de acadêmico e de Direito. Guerra. Eu aqui vou deixar uma mensagem, vem a importância da música, da matemática, da numerologia. A gente que é pesquisador, construtor de templos, quando você chega no nível de pesquisa, templos aqui nós falamos de igrejas, né, que são consagradas, existia uma regra geral na maioria das grandes igrejas, que a parte de orquestra, a parte de música, o coral, era sempre em cima da entrada, na metade, no mezanino. Mezanino vem de